Deus tem uma porção para essa noite, amém? E eu quero ser fiel ao Espírito Santo, sempre. Há uma porção para essa noite. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém? Glória a Deus. Obrigado, grupo de música, vocês são bênção demais. Irmãos, vamos levantar nossa Bíblia bem alto. Diga: eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Eu tenho o que a minha Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou saudável, eu sou cheio de dons, eu sou cheio de talentos, eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração, gente, para falarmos essa noite sobre as leis do reino de Deus. Leis do reino de Deus. O meu intuito aqui não é falar sobre a lei mosaica, não é falar sobre questões relacionadas ao povo judeu. Estamos numa nova aliança e eu quero falar para você leis que são estabelecidas para acessarmos o poder de Deus. A Bíblia diz que existe a lei da fé, a Bíblia diz que existe a lei do amor, amém? Todas vigentes. E nós vamos falar sobre as leis do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu separei uma frase que eu vi aqui da Suelen Emily, esposa do nosso bispo, presidente do nosso ministério, que eu achei muito boa, e eu quero trazer para essa introdução. Estamos na terra, mas não andamos sem lei. Precisamos obedecer à lei do Espírito e de vida. Devemos aprender como o reino funciona. Amém, gente? Glória a Deus. Então, como eu disse, o reino de Deus existe leis. E se nós não conhecermos essas leis, não entendemos como funciona a lei da fé, a lei da semeadura e colheita, a lei do Espírito da vida e outras leis, nós não vamos usufruir do que Jesus já conquistou para nós. Amém? Glória a Deus. Então, o governo do reino de Deus, há um governo e é estabelecido com leis. Leis espirituais, amém? Assim como na terra, nós temos leis também. Quem aqui já ouviu falar da lei da gravidade? Talvez você não conheça como um cientista, mas você sabe que se alguma coisa cair, ela vai parar no chão, amém? Lei da gravidade. Glória a Deus. Estão comigo? E essas leis, elas foram estabelecidas por Deus na criação do mundo. E as leis espirituais, elas foram estabelecidas antes da criação do mundo. Porque Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele estava agindo pela lei da fé. Ele estava agindo pela fé. Deus que criou a fé. Amém? Glória a Deus. Estão comigo? Aleluia. E isso é muito importante. Algumas características de leis. As leis são permanentes. As leis são eternas. As leis sempre estão em funcionamento. Amém? E é muito importante entendermos isso. Nesse momento, em todos os hospitais do Brasil e do mundo, há poder suficiente de Deus para que todas as pessoas saiam do leito de morte ou do leito de enfermidade. E por que isso não acontece? Porque as pessoas não sabem sobre as leis espirituais, não sabem que já está disponível para elas, não agem em cima disso e não usufruem.
do que Deus já fez. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E isso é muito importante. Oh, aleluia. Então, como eu disse, leis são permanentes. Leis são universais. Leis nunca são canceladas ou excluídas. Leis espirituais são eternas. E nesse momento, todo o poder de Deus está disponível. E isso anula, nós não estamos aqui tentando ser curados, nós já somos curados. Nós não estamos aqui tentando atingir o poder de Deus, nós já temos o poder de Deus, nós já sabemos operar no poder de Deus. Porque se você não estabelecer muito bem isso e não entender muito bem isso, nós vamos desenvolver isso hoje. Você pode entrar por um erro de dizer que se Deus quiser curar, Ele cura, senão Ele não cura. Porque fulano morreu com 30 anos e Beltrano viveu até 60. Mas do lado de Deus já foi tudo estabelecido. Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário a prosperidade. E há leis espirituais, a cura, e há leis espirituais para acessar isso. Não é o quanto choramos? Rafael, mas Jesus chorou. Sim, mas ele falou o que depois? Hein? As pessoas se apegam a Jesus chorou. Verdade, ele tinha sentimentos. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas o que ele falou depois? Ele não falou incredulidade. Porque ele conhecia das leis espirituais. Não é o quanto jejuamos. Já preguei sobre jejum, gosto de jejum, jejuo, mas não é o meu jejum que traz a cura. Já está disponível. Rafael, Deus entende. Cuidado. As leis já foram estabelecidas. Eu moro no 14º andar de um prédio. Eu não posso pular do prédio e falar, Deus entende, a lei da gravidade não vai funcionar. Eu vou morrer. Porque existe uma lei. Deus me amava tanto antes do novo nascimento, quando eu encontrei Jesus com aproximadamente 20, 21 anos, como me ama agora. Eu só não tinha exercido, colocado em ação a lei do Espírito da vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. E pessoas falam, eu voltei para o Senhor, e glória a Deus, e as coisas estão acontecendo, então deve ter tido um propósito para eu me desviar. Não tem propósito nenhum, simplesmente você está andando no erro, e agora você está andando nas leis espirituais que Deus disponibilizou. Ele continua o mesmo, Ele continua te amando, Ele sempre te amou, e o caminho para isso estava sempre aberto. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. O homem não pode alterar leis. E olha que interessante, a lei da eletricidade sempre existiu. Mas o homem descobriu há 100, 200, 300 anos atrás, não sei, uma coisa que sempre existiu. E por ele ter descoberto, hoje ele consegue usufruir disso. O pessoal fala, não, vamos tomar banho gelado. Meu irmão, eu prefiro banho quente. Alguém está comigo aqui? Não, porque agora banho gelado, não, eu prefiro banho quente. A lei da eletricidade sempre existiu. E o homem descobriu e usufrui dela agora.
A salvação está disponível para todos. Nós estamos aqui e descobrimos, alguém pregou para nós. Eu não sei o detalhe de como funciona a lei da gravidade, eu não sei as equações e todas as questões matemáticas e tudo que envolve, mas eu sei que se eu pular daqui, se cair alguma coisa no chão vai ficar, não vai flutuar. Pregaram para você, você levantou as mãos e disse: Senhor Jesus, eu te aceito. E você acessou. Então cuidado para você não colocar sentimento numa coisa que é simples. Senhor, faz. Senhor, olha a minha situação. Senhor, misericórdia. E Ele está dizendo: ei, existe uma lei da fé, fala certo. Fala a minha palavra. O caminho já foi estabelecido para o meu poder. Não tem como falhar. Não tem como dar errado. Amém, gente? Aleluia! Oh, glória a Deus! Que bênção! Você está contente? Aleluia! Estamos aprendendo a palavra. Eu estou fluindo com o Espírito Santo aqui. Amém? Isso tira muita coisa de que a gente vai agregando no decorrer da caminhada, por experiência, por sentir coisas, mas é simples. A simplicidade da fé. A simplicidade das coisas fluírem. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Amém? Abraão, o pai da fé. O que Deus fez para Abraão, gente? Deus simplesmente mudou o nome dele para ele falar certo. Deus simplesmente conduziu ele para a lei da fé. E Deus está conduzindo pessoas agora aqui numa simplicidade. Ei, fala que você é curado. Fala que você já tem um filho. Fala que você já tem um emprego. Fala que você já tem os amigos. Fala que você já tem as finanças. Fala que você já tem. O diabo vai lutar com tudo que ele pode para tirar você do caminho da simplicidade. Não, agora, além do que o pastor está falando, você tem que agregar uma vassoura ungida, uma rosa ungida, um pano ungido, um jejum de Daniel, um jejum de Salomão, um jejum de não sei mais quem. Para quê? Para você sempre achar que não tem. É o que ele fez com Jesus. Se você é o Filho de Deus, Deus tinha acabado de dizer: tu és o meu Filho amado. Se você é o Filho de Deus. Mas Jesus não caiu nisso. Hebreus 10, 11, no nosso texto base. Todo o poder está disponível. Ora, todo sacerdote, Hebreus 10, 11, revista atualizada. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre
quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre. Colocarei as minhas leis, tudo o que Deus diz como princípio, como mandamento, é lei, é uma lei espiritual. Que flui, simples assim, flui, dia após dia. Por isso que a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, viverá. Eu não posso brincar com a lei da gravidade. Eu moro em torno de 3, 4 anos no mesmo lugar, e nenhum dia eu arrisquei pular. Simples assim. Porque a lei da gravidade está em pleno funcionamento. E as leis espirituais não aceitam subterfúgios, coisas para a gente agregar. Todos nós sabemos, isso é uma coisa básica, que a eletricidade trabalha melhor com cobre. Eu não posso pegar a fiação da minha casa e falar, eu vou fazer com madeira, é mais barato, eu gosto mais da madeira. Não vai funcionar. E às vezes a gente coloca sutil, eu não falei certo, pastor, porque está doendo. Deus entende. E aí a pessoa justa recebe a cura, e aí pensa, será que Deus, Ele não queria daquela vez, e agora eu mudei, saí de manhã para trabalhar e fiz certinho, e agora Ele quis? Não, simplesmente você ajustou e entrou no fluxo das leis espirituais. Lembra de Abraão? Vou ter o filho com a escrava. Não vai funcionar. A palavra era para Sara e Abrão. E Deus está falando com pessoas aqui de uma forma, eu percebo a unção de Deus nesse lugar. Falando com pessoas aqui, volta à simplicidade. Não tem impossíveis para mim. Volta a falar certo, volta a alimentar a sua fé, e já está feito. E já está feito. Salmos 89, 34. Salmos 89, 34. Quem está recebendo aqui a palavra de Deus? Salmos 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. As leis não mudam. Não seja influenciado pela massa. As pessoas crendo ou não em Jesus, Jesus continua o mesmo, Rei dos reis, Senhor do Senhor, reinando. E vai voltar, ponto. As pessoas crendo ou não em cura divina, o caminho é simples, crer com o coração, falar com a boca, receber e agir em fé, ponto. As pessoas creem ou não em dízimo, é simples, 10% você honra a Deus com as primícias, porque você o ama, porque você adora, e Ele abençoa, ponto. Mas o teólogo, o filósofo, o guru, irmão, fica com a palavra. Simples. Fica com a doutrina preciosa que nós temos. Simples. Não fala
negativo. O problema é que as pessoas, a lei, ela não muda. Então a pessoa fala fé aqui, quando chega em casa fala incredulidade, e acha que o pastor não está vendo e as coisas não vão acontecer, ninguém está vendo, nenhum irmão, mas acontece porque é uma lei. Eu não posso, como eu fui para a praia, estava no apartamento no 6º andar mais ou menos, bem alto, e dizer assim, porque eu estou na praia agora, eu vou pular, a lei aqui não vai, eu vou cair. Você lembra que quando Jesus apareceu para Tomé e falou, porque me viste, credes, Tomé? Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Ou seja, eu ouvi o que você falou, Tomé. Quando você falou, não vai dar. E Deus está falando, ei, ajusta isso hoje. Porque Deus falou com Gideão, homem forte. Porque Deus estava querendo ensinar para Gideão. Não, porque tem uma história escatológica. Irmão, Deus estava simplesmente falando, Gideão, anda aqui nas minhas leis espirituais da fé. Age em fé, para que as coisas aconteçam. O que aconteceu com o anjo quando falou com o sacerdote? Na situação, quando João Batista ia nascer, ficou mudo para não falar besteira, para não falar negativo, para não atrapalhar. Simples assim. Mas Deus entende porque está em crise. Deus não está em crise. Deus não entende. Sabe o que é, pastor? É para agradar meus pais. Eles vêm, senão eles vão me chamar de muito fanático. É melhor fanático, fluindo nas leis espirituais, recebendo do poder de Deus, do que simpático, gente boa e perecendo. É melhor fanático, empregado, prosperando, avançando, do que gente boa, desempregado, colhendo o fruto da boca. E aí depois as pessoas colocam a conta em Deus, porque Deus quis, porque Deus não quis. Mentira. Deus continua o mesmo. Se você sair e falar negativo e não andar de acordo com a palavra de Deus, Deus continua o mesmo. Você que vai sofrer o dano. Amém, gente? Vamos para... Tem várias leis, vamos falar de algumas aqui. A lei da fé. Aleluia. A fé é uma força espiritual, irmão. É gerada no nosso espírito, recriado, e nós recebemos dela ouvindo a palavra de Cristo. E é uma força poderosa. Romanos 3:27. Romanos 3:27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da... Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aleluia. A lei da fé. Ei, por que grandes líderes caem? Porque acham que porque está numa posição já não precisa mais andar em fé. Só que quando você está numa lei natural, por exemplo, quando a gente está falando da gravidade, tem a lei da aerodinâmica, tem a lei da eletricidade, ela não pensa assim, não, realmente, é uma pessoa, é um deputado, então desliga a lei. Não tem isso. É um médico muito importante, então a lei vai ser desligada e a gravidade parou de funcionar. Não, não é isso. É independente. Eu e você precisa continuar andando e agindo
pelas leis espirituais e recebendo de Deus, do poder dele, da forma como ele colocou. E esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso. Deixa eu te falar algo, não foi Davi que inventou não, viu? Não foi Paulo que inventou isso não, viu? Não foi Verbo da vida que inventou isso não, viu? É o próprio Deus que estabeleceu isso. E se você não andar nisso, você não vai ter o resultado que você espera. Você lembra Sara? E glória a Deus que depois ela ajustou e ela aparece na galeria da fé. Mas antes, quando os anjos aparecem para Abrão, os anjos dizem: daqui a 1 ano eu vou voltar e Sara vai ter um filho. Sara ri. E o anjo fala: por que riu Sara? E Sara fala: não riu. O anjo fala: é certo que você riu. Incredulidade te afasta das leis espirituais de Deus. Mas depois a Bíblia fala que Sara recebeu poder. Oh, aleluia! Isso me mostra que não tem situação que você não possa reverter. Aquela mulher com fluxo de sangue, nós vamos falar sobre isso. Eu imagino que ela deve ter falado muitas vezes negativo, muitas vezes errado, mas ela ouviu falar da fama de Jesus e começou a dizer: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Eu não sei o que você está passando, mas você pode dizer: ei, eu tenho um bom emprego, eu trabalho em grandes empresas, ei, eu tenho eu moro em boas casas. Não pense que leis espirituais saem de moda. Isso aqui não é um marketing. Isso aqui não é para tornar o pregador bacana, desenrolado. Isso aqui é coisa séria. E pessoas podem morrer cedo por não andar nisso. E o pior, no velório, culpam Deus. Por quê? Mas como era a vida dessa pessoa? O que ela estava falando? Como ela estava agindo? Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Há um poder na fé grandioso. Lembra o que Jesus disse? E tudo o que disser, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Mas a Bíblia diz, ela não diz assim: e tudo que você disser positivo. Alguém pegou isso aqui? A Bíblia não diz assim: tudo que você disser positivo você vai ter. A Bíblia diz: tudo que você disser e não duvidar, você vai ter. Está falando que as taxas estão altas? Vai continuar alta. Está falando que não tem filho? Vai continuar sem filho. Está falando que não tem emprego? Vai continuar sem emprego. Está falando que o filho dá problema? Vai continuar com o filho dando problema. Está falando que não come bem porque está em crise? Vai continuar não comendo bem. É uma lei. Não é uma sugestão. Vamos para uma outra lei. Tiago 2:8, revista atualizada. Lei do amor. Se vós, Tiago 2:8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo. É uma lei. Rafael, Deus ficou zangado comigo que eu não andei em amor, Ele vai me mandar um raio. Mentira, tira esse sofisma da cabeça, tira essa religiosidade. Você não andou
na lei espiritual do amor e vai colher as consequências. Deus te ama da mesma forma. Deus te tem como filho, mas você tem um livre-arbítrio. Quer agradar a Deus? Anda na palavra. Mas quer se preservar? Anda na palavra. Ah, eu sou uma pessoa na igreja e uma pessoa no trabalho. Vai colher. É porque tem anjos do Senhor te espionando? Não, é porque você está descumprindo uma lei. A lei, as consequências, leis naturais, gente. Vamos pegar leis aqui para trazer para o nosso cotidiano. Eu não posso tomar uma multa nos Estados Unidos, em outro país, e falar, eu não vou pagar não, a multa de trânsito, porque eu não conheço as leis aqui, hein, gente. Estou livre, não vou pagar multa nenhuma. Você vai pagar, irmão. Você vai colher. E você é privilegiado de estar sabendo disso e estar ouvindo isso. Há uma responsabilidade no pregador quando ele fala, mas há uma responsabilidade em quem está ouvindo. E tanto eu quanto você vamos prestar contas. Eu do que eu falo, você do que você ouve e não pratica, ou pratica. Quantas e quantas estou desde a primeira turma do Centro de Cura, desde o primeiro, do início. Me lembra como se fosse hoje, o pastor Neemias me chamando para o time e eu me alegrando e festejando. Quantas e quantas vezes nós vimos pessoas com doença por causa de falta de andar em amor. Deus colocou um câncer? Mentira. Colheu, não andou numa lei espiritual e colheu do erro. Você tem um livre-arbítrio. Você lembra de Judas? Judas que se tornou o traidor. Judas que se tornou o traidor. Você me ama ainda? Então ande em amor, gente. Ande em amor com todos, para o seu próprio benefício. Eu não ando em amor porque eu vou para o inferno. Errado, irmão. Ande em amor, porque você sabe como o reino funciona. E você quer correr a sua carreira. Você quer agradar a Deus. Você quer estar sem impedimento. Você não quer nenhum dano para a sua vida e nem para a vida do irmão. Você entende das leis espirituais do reino. Deus não quer que você morra cedo. Deus não quer que você desista. É uma lei. É uma lei. É uma lei espiritual vigente. Aleluia. Aleluia. Vai ter consequências. E a pior consequência, e graças a Deus que nós temos opções para sair, é quando você erra e você perde perdão, e Ele te perdoa dos seus pecados, te purifica de toda a justiça. Mas é a conexão com Deus comprometida. Enquanto está lá, bem, Deus está me monitorando, é porque não, irmão, é porque você infringiu uma lei espiritual. E você precisa ajustar isso. Amém?
Lei do Espírito da vida, o novo nascimento. Quem é salvo aqui? Deus salvou todos em Cristo Jesus, gente. A salvação está disponível para todos. Mas existe uma lei pelo qual o acesso disso ele é realizado. Em Romanos 8:2 diz algo lindo e maravilhoso. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual lei que existia da morte? Aquele que pecar certamente morrerá. Mas existe uma lei superior que Deus estabeleceu para todo ser humano, homem e mulher do mundo, acessar e ter a salvação e dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, exclusivo e eterno Salvador espiritual. Uf. Quem lembra do dia que você foi salvo? Deus me amava antes da salvação e depois. E Ele estava dizendo: filho, eu já criei um caminho, está tudo certo. Mas eu não tinha tido oportunidade. Ninguém tinha pregado para mim. Olha a nossa responsabilidade de pregar, de mostrar que existe um caminho. Aleluia. E a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia. Se não for por esse caminho que é confessar Jesus, e eu falo com pessoas da internet também, se não for por esse caminho de confessar Jesus como Senhor e Salvador, acessando as leis espirituais do reino, você não será salvo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por... Aleluia. As leis espirituais, elas são mais fortes do que as leis naturais. Me dá um exemplo, pastor. Pedro disse: Jesus, se és tu, manda eu ir contigo pelas águas. E pela lei da fé tornou inoperante a lei da gravidade. Aleluia. Por isso que você não precisa ter dúvida da tua salvação, ainda que a sua família fez alguma coisa, ainda que você ouviu. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Não é o seu esforço, não é o que você fez, não são as obras, é Ele, é Jesus. Eu gosto de uma coisa que o pastor Neemias fala, nosso pastor. Quando chegar no céu, ele vai dizer: ei, eu estou aqui por causa dele. Vai apontar para Jesus. E eu penso da mesma forma. Eu estou aqui por causa dele. Foi ele. Não é brinquedo, não é brincadeira. A lei do Espírito da vida te livrou, te livrou, te livrou. O que você não podia pagar, o que o seu dinheiro não podia pagar, da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Eu trabalhei um tempo, eu trabalho com TI, com tecnologia da informação, e eu trabalhei um tempo num dos maiores hospitais da América Latina, e eu vi gente rica, com filho doente, e o dinheiro não podendo comprar. Eu vi com meus olhos, porque onde nós trabalhávamos era praticamente dentro do hospital. Tínhamos que almoçar dentro do hospital, tínhamos reuniões dentro do hospital, e eu via pessoas extremamente ricas, com o filho na cadeira de roda, com uma situação difícil, e o dinheiro dizendo: não consigo. E você está tudo disponível, o poder de Deus para você. Basta você, é tão simples. Estude a Bíblia, venha nos cultos, alimente sua fé, pratique a palavra. Simples assim. E aí você vai poder viver o que a Bíblia diz, que a tempestade foi para as duas casas, bateu nas duas casas, mas aquela que estava na rocha, ainda que bateu, não caiu. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecer. Eu acho isso poderoso, irmão. Ele fala assim, não tem como não ter colheita, só se você cansar. E Deus está falando com pessoas aqui, não tem como não acontecer isso que você está crendo, só se você cansar. Não tem como você não ter colheita do seu serviço, das suas finanças, da sua entrega, só se você desistir, porque é uma lei. Aleluia. Gênesis 8:22. Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Confia. O diabo não quer você nesse trilho. A Bíblia fala de agradar a Deus sem dúvida, mas Deus nunca faria o mal por você. Ele não pode dar o que Ele não tem. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, onde não há sombra nem variação de mudança. Nós erramos o alvo e colhemos a consequência. Mas há uma boa notícia. Há uma boa notícia. Como que você apaga uma história antiga falando uma nova? E Deus está falando com pessoas aqui. Começa a falar uma nova história. Começa a falar uma nova história. Começa a escrever algo novo na sua vida.
Porque o mundo diz que filho é gasto, mas nós dizemos que filho é bênção. O mundo diz que congregar é perda de tempo, e nós dizemos que é o poder de Deus, é a unção, é a graça, é a família da fé. O mundo diz que tem doenças incuráveis, e nós dizemos que todas as doenças já foram cravadas em Jesus, e nós temos a cura, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. O mundo diz que segunda-feira é difícil para trabalhar. Nós dizemos que todo dia é abençoado, todo dia Deus prospera, todo dia Deus dá força, e nós prosperamos. E aí chega a hora que as pessoas que riram de Abraão vê Isaac no colo. E aí as pessoas vão murchando. Não é mesmo que aconteceu? Não é mesmo que aconteceu? E está acontecendo com pessoas aqui. Ei, continua, 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 continua crendo, continua declarando, porque vai se manifestar o que já foi feito no reino do Espírito. Quando você, isso aqui é forte, irmão, pega isso. Quando você age pelas leis espirituais do reino, já está feito. Se manifestar é um mero detalhe. Já está feito no reino do Espírito. Se manifestar é um mero detalhe. As pessoas chegam e falam: aconteceu. Por que você não está dançando? Por que você não está correndo? Ei, porque eu corri quando eu não via, eu criei quando eu não via, e agora para mim é natural. Para mim agora é fácil. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 1 Coríntios 9:20. 1 Coríntios 9:20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ei, Cristo diz: ande em amor. Cristo disse: eles disseram isso, eu porém vos digo. Aqueles que guardam os meus mandamentos são aqueles que me amam. E por que eu estou falando tudo isso? Eu abro um parênteses aqui importante. Tudo isso que nós estamos falando vem de um conhecimento da palavra. E o Rema, e o Centro de Treinamento Bíblico Rema, é uma ferramenta poderosa para isso. Para saber o que você é, o que você tem, o que você pode, sua autoridade. Aleluia, aleluia. Chega nesse tempo do ano, todo mundo fica doente, mas você não. Aleluia.
faça o centro de treinamento bíblico Rema. Mateus 12, 36. Revista atualizada, a lei das palavras. Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Deus tem um plano e uma carreira e um propósito grandioso para a sua vida, mas você pode abortar isso para a sua própria vida. O que as pessoas vêm e nos falam? Pastor, eu não tenho mais idade para isso. Está abortando o plano de Deus para a sua vida. Pastor, eu não tenho recurso para isso. Está abortando o plano de Deus para a sua vida. Pastor, eu não tenho capacidade para isso. Está abortando o plano de Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz: morte e vida estão no poder da língua, e aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Deus não vai suspender as leis espirituais para te agradar. Porque Ele já disse, Ele não pode voltar atrás. A Bíblia fala que quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E Deus está tirando algumas pessoas aqui de choro, de tristeza, de situação, e falando: ei, volta para a arena da fé. Volta para a arena da fé. Volta a crer, volta a falar. Você vai ser justificado pelas suas palavras, e você vai ser condenado. E as emoções estão no meio disso, e você vai ter que aprender a lidar com as emoções. Você lembra com Moisés? E eu vejo isso, eu acho tão interessante. Deus disse: fala com a rocha. Moisés bateu na rocha. Moisés deixou de entrar na terra prometida. E aí vem algumas pessoas: não, vamos entender bem como Deus foi meio severo. Não, irmão, Ele colheu os frutos do próprio erro. Deus não foi severo, Deus não foi nada. Moisés deixou as emoções dele falar mais alto. E quantas vezes na minha vida e na sua, a gente deixa as emoções nos atingir e nos impedir de avançar em Deus. Era para Moisés entrar na terra prometida. Deus perdoa, perdoa. Deus te ama, te ama. O sangue de Jesus está lá te purificando de todo erro. Sim, sempre vai ter um caminho, sempre vai ter um acesso, porque o sangue de Jesus. Mas o quanto de tempo nós perdemos? Deus está na eternidade, e Ele é o eu sou, e Ele sempre diz eu sou, porque para Ele não tem passado, presente nem futuro. Ele é, mas nós vamos viver no máximo 120 anos. Você quer abortar coisas de Deus para a sua vida? Então fala certo. A lei do favor de Deus. Estamos terminando, caminhando para terminar. Porque pela graça, Lucas 1, 28, a lei do favor de Deus. Lucas 1, 28. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ei, a graça de Deus está disponível. Fomos favorecidos por Ele.
Não, nós não o amamos primeiro, Ele que nos amou primeiro. Fomos favorecidos. Há um favor, há uma graça. Fica nisso. Onde você andar, por onde você for, o favor de Deus te acompanha. O favor de Deus te acompanha. Você pode confiar e pode dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Não é uma carteira que diz que você está empregado. Isso é para o mundo, mas Deus é sua fonte. Lá é só um canal. E é bênção, você tem que trabalhar certinho, mas é só um canal para o que Deus está fazendo na sua vida. A lei da liberdade, Tiago 1,19. Eu vou ler rápido. Mas aquele que considera atentamente, lá para o 23, 24. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. A palavra de Deus é liberdade. Quem está no mundo, eles são os escravos, não você. Eles são escravizados pelo vício, pelos elogios, pelas outras pessoas, pelo que as pessoas vão achar, pelo quanto de dinheiro tem no bolso. Você não, você anda na palavra, na lei da liberdade, e pode andar tranquilo, em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus é a minha segurança, o meu ajudador, o meu tudo. Você que está andando em liberdade. E já estamos concluindo. E eu quero te falar aqui, abra lá em Marcos 5:25. Aleluia. Estamos falando das leis do reino de Deus. Quem aqui recebeu a palavra de Deus? Marcos 5:25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vamos ver essa lei em operação, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Aleluia. Você vê aqui como as leis espirituais funcionam, como o acesso à cura, ao poder de Deus. Essa mulher não era nascida de novo. Essa mulher, a Bíblia não fala que ela conhecia o Pentateuco. Jesus não viu essa mulher para analisar ela. Ela vinha aqui, não, deixa Jesus analisar para ver se ela merece mesmo essa cura. Deixa eu ver se eu estou disposto a dar essa cura. Não foi isso. Jesus não viu. Ela não se apresentou, mas ela fluiu nas leis espirituais, porque ela dizia, se eu tão somente tocar nele. Porque ela ouviu, fé chegou, e ela dizia, se eu tão somente tocar nele, serei curada. E quando ela fez aquilo, que fé tem uma ação, ela foi curada. Deus não acorda um dia bem, outro dia Ele não quer, um dia Ele quer, esquece isso é mentira do diabo. Ela recebeu, e isso nos mostra, contando várias leis espirituais para vocês, e responde uma questão que a gente percebe. Algumas pessoas vêm no centro de cura, não nascem de novo, ouvem a palavra, agem de acordo com a palavra, exercem fé na palavra, e recebem cura. Porque ela fluiu na lei espiritual, do espírito da fé, a lei da fé. Ela não aceita Jesus por algum motivo, não confessou Jesus, mas recebeu a cura.
E aí pessoas se perguntam, por que uma pessoa assim recebeu a cura e a outra pessoa que congrega não recebeu a cura? Simplesmente porque uma fluiu e andou na lei espiritual e colocou isso em operação a favor dela, e a outra não. Você não vai receber algo falando negativo, você não vai receber algo colocando subterfúgios, você não vai receber algo tentando chamar a atenção de Deus. Note que não houve uma atenção, uma intenção de Deus, vou curar ela. Não foi isso. Ela acessou. O poder estava disponível para todos, uma grande multidão, mas só uma recebeu a cura, porque ela estava fluindo naquilo. Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Nenhum momento a Bíblia fala que ela falou negativo, nenhum momento fala que ela desistiu. Aleluia. E é interessante porque Jesus disse: quem me tocou? E Jesus fala para ela: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Não foi porque eu quis, porque Cristo nem tinha morrido ainda. Aleluia. Mas Cristo veio fazer isso por nós. Mas a lei da fé, aleluia, fez ela receber numa transição de uma antiga aliança para uma nova. Uau, gente, já está disponível para nós. Jesus disse: está consumado. Jesus, Ele está com o Pai, a destra de Deus, está disponível. Mas você vê como ela foi simples? Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Aleluia. E ele disse: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Aleluia. Mais um exemplo das leis espirituais do reino de Deus em ação. Jesus, porque Jesus disse várias vezes, eu deixo a referência para você, Mateus 20:17, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Para que ele ficava falando? Exercendo, fluindo nas leis espirituais, no reino de Deus. Não importa onde ele estava, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E aí não tem cão dos infernos que impediu ele. Aleluia. Ele andou na lei do amor? Sim. Judas chegou para trair ele e deu um beijo no rosto dele. Irmão, é só você andando na lei do amor, com o amor do tipo de Deus derramado no seu coração, para você falar assim: amigo, alguém que você semeou a vida, que você treinou 3 anos e meio, que estava do seu lado, que ouviu coisas, te traindo com um beijo no rosto, e Jesus disse: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem? E nós fazemos uma série de coisas. Nossa, Jesus sabia a lei espiritual do amor. A Bíblia diz, e eu estou terminando, sobre a lei das palavras. A Bíblia diz que não houve na boca de Jesus nenhuma palavra errada ou indolo. Está morta, só dorme. Aleluia. Aleluia. Se Jesus deixou esse exemplo, é nos mostrando que é possível viver na terra
debaixo de leis espirituais do reino. E eu concluo com isso. É possível você viver na terra debaixo das leis espirituais do reino, andando em amor, falando certo, andando em fé, não descrevendo a situação, não descrevendo o problema, mas falando o que você quer ver. Aleluia. Andando em liberdade na palavra de Deus, sem vício, sem pecado, sem coisas erradas. É possível, amém? Foi um despertar essa noite. Curva a sua cabeça. Pai, eu preguei a tua palavra, e eu creio que houve morada no coração dos meus irmãos e no meu, Pai. Nós vamos praticar a tua palavra, Pai. Obrigado por essa porção essa noite. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Obrigado, Senhor. Te amamos, Pai. Nós vamos ouvir testemunhos, Senhor, de pessoas aqui, Senhor. Aleluia. Recalculando a rota em situações, Pai. E eu creio, Pai, em situações sendo revertidas. Aleluia. E coisas sobrenaturais acontecendo, Pai. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a tua palavra, e isso nos basta, Pai. A tua palavra diz que podemos reinar em vida, porque as leis espirituais, Pai, são maiores do que as leis naturais e do que esse mundo prega e fala. Te amamos em nome de Jesus, amém. E nós falamos sobre a lei do Espírito da vida, e eu quero fazer um convite. Se há alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, e quer fazer isso, ou se você está aqui e quer se reconciliar com o Senhor, Pai, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, estende suas mãos, eu quero orar por você. A Bíblia diz que aquele que crê e diz que Jesus Cristo é Senhor, é salvo. Basta crer com o coração e falar com a boca. Tem alguém aqui? Ou todos salvos? Todos já fizeram a oração de salvação? Todos bem? Aleluia, glória a Deus. Todos bem? Salvação é algo mais importante. Amém? Glória a Deus. E se alguém está passando por uma situação de enfermidade e quer que a gente ore, eu estarei aqui após o culto junto com os demais ministros e ministras, e nós podemos te ajudar. Amém? Sejam edificados na prática da palavra. Nos vemos nos cultos especiais aí do Rema, que já está chegando, amém? Glória a Deus.